E aí galera, beleza? Velhinho na Endzone. Estamos de volta. Vamos falar de draft novamente, só que agora já com as nossas escolhas, né? Vamos falar dos jogadores que foram por nós escolhidos. Vamos falar das suas características, das suas qualidades, dos seus defeitos, né? E comentar também o seguinte: eu achei que o nosso draft, assim, a princípio, né, foi um draft bem esquisito, eu achei, sabe? A gente começou tendo algumas surpresas, assim, depois as surpresas foram se repetindo, né? Mas assim, o draft desse ano, acho que como um todo, ele foi muito esquisito, né? Nós não tivemos... acho que não foi nem esquisito, ele foi bizarro, né? Umas coisas assim, umas escolhas assim que... deixando todo mundo meio perplexo, né? Os analistas tal, fugindo muito fora daquilo que os mock drafts colocavam tal, mas fugindo muito mesmo. E poucas trades no começo, né? A gente teve mais trades mais do meio pro final. Eu esperava um draft muito mais movimentado do que foi. Mas é isso aí, vamos pro que interessa, vamos falar de São Francisco. On the clock, we are rolling at warp speed and we're having a hell of a time. Let's go to the commissioner and find out what San Francisco does now. With the 9th pick in the 2018 NFL Draft, the San Francisco 49ers select Mike McGlinchey, offensive tackle, Notre Dame. Primeiro round aí, a nona overall, nosso bebezinho, Mike McGlinchey. Bom, o Mike possui um biotipo ideal para a posição, né? Tem um ótimo processamento mental, tem algumas características de liderança, vai muito bem no gap blocking. No pass blocking, ele parece que ele tem alguma dificuldade quando enfrenta alguns pass rushers mais rápidos, né? Atléticos, fortes, eu acho que ele vai conseguir comportar bem, mas pass rushers mais rápidos ele vai ter algum tipo de dificuldade. Ele é o pass rusher, ele é o offensive tackle, o melhor offensive tackle da classe, né? Isso ninguém discute isso. Mas a gente tem que comentar um pouco mais sobre a escolha do McGlinchey, que assim, a gente já começou o draft com uma surpresa, né? Mal a gente sabia que ia ter várias outras surpresas com o decorrer do draft. Mas assim, eu lembro de ter visto uma matéria para falar a verdade antes, no site americano, eu não lembro direito se foi o Niners Nation, alguma coisa assim, já colocando que ele poderia ser uma possibilidade, né? Todo mundo falando de linebackers, Roll Country, Manny Edmonds, ou se não falam de Minka, de DBs, e essa matéria já estava colocando que ele poderia ser uma das opções pra gente, assim. E na verdade praticamente ninguém colocou isso como sendo, a não ser o Nelson, né, que todo mundo queria, eu também, mas isso foi uma certa surpresa, né? Mas essa possibilidade ela já tinha sido ventilada, né? É que na hora assim ela causou um pouco de surpresa, né, pra gente. É lógico que a primeira coisa que vem em mente é a gente imaginar que isso tem a ver com a proteção de Jimmy G, né? Você investe uma quantia muito grande no seu franchise quarterback e você tem que proteger o seu patrimônio, né? Mas uma outra situação é que a gente até então não sabia os movimentos que vieram depois, né? O que acaba justificando essa escolha, né? O coaching staff trocou o Trent Brown para os Patriots, né? O que justificou esse movimento. E o Trent Brown, cara, eu gostava dele, cara. Eu acho ele um ótimo jogador, né? Ele muitas vezes ele foi colocado acho que como top 5, top 3, até acho que jogador da right tackle da NFL, né? Ele era muito bom jogador. Mas eu acho que teve algumas questões que foi levantadas na imprensa, né, quanto a dificuldade dele
em se manter no peso, né? Diz que ele chegou no último training camp muito fora do peso, muito fora de peso, teve que fazer todo um trabalho de condicionamento para voltar num peso razoável para fazer o trabalho dele, a qual ele é contratado. E ele tem algumas dificuldades também em relação ao run block, né? Não ao pass block, né? Ele tem dificuldades no run block. Então assim, um outro ponto é que é o último ano de contrato dele, né? Mas eu acho que ficou bom para todo mundo aí. Eu acho que os Patriots também pegaram um ótimo jogador, sabe? Depois eles se viram lá em relação ao contrato dele. Mas pegaram um ótimo jogador e a gente conseguiu fazer um bom movimento em relação ao Trent Brown, e a nossa primeira escolha acaba aqui mesmo sendo assim que justificada, vai. Foi isso que eu acredito que o sentimento que deu pra gente foi esse aí. Outro ponto que colabora também com essa questão desse movimento é o próprio fit, né, dos nossos jogadores de OL, que a gente já tinha comentado em vídeos passados, que ele era o nosso OL mais pesado, né? Ele tinha em torno de 325 libras, os nossos outros jogadores giravam, acho que agora no máximo 309 libras, né? Então vamos dizer assim, nosso OL ficou um pouco mais atlética, né? O que pro zone blocking que a gente atua favorece, né? Acho que principalmente nessas dobradas de esquina, essas corridas out zone, nessas dobradas de esquinas que tem que ter um quarterback rápido, mas também tem que ter um QB rápido e um running back rápido, e a OL o right tackle e o left tackle tem que ajudar muito nisso aí, tentar ir para cima de um segundo nível e tal. Interessante também do Mike, que eu estava esquecendo de citar, é que ele já jogou nos dois lados, né? O que é uma coisa até um pouco comum. Então, acho que o último ano dele ele estava de left tackle junto com o Kenton Nelson ali, e eu já vi jogos e cenas que ele está do outro lado, né? Como right tackle, que eu acho que vai ser a posição dele. Eu acho que ele chega para ser titular com todo esse movimento, né? Então é um cara que vai já, no primeiro snap lá de setembro, a gente já vai ter ele lá jogando. With the 44th pick of the 2018 NFL Draft, the San Francisco 49ers, the first NFL franchise to win 5 Super Bowl championships. The old Niner-Cowboy rivalry. The San Francisco 49ers select wide receiver Dante Pettis. Wow. Wide receiver Washington. Segundo round, 44ª overall, nós subimos o wide receiver, o Dante Pettis. Nós subimos para pegar o Pettis. Nós demos o nosso segundo round, né, a 59ª overall, e o terceiro round, a 74ª overall, e pegamos a 44ª overall dos Redskins, bem como no quinto round uma 142 overall, a 142ª overall. O que mais chama a atenção aqui no Pettis, a princípio, é a capacidade dele de punt returner, né? A princípio ele é colocado como um wide receiver de slot, mas nas informações que eu vi que é um bom corredor de rotas, né? Um ótimo corredor de rotas, e ele vai, pelo que eu ouvi também, ele vai estar atuando como flanker, né? Justamente também por ser um bom corredor de rotas. Tem ótimas mãos. Teve muito poucos drops na sua carreira toda. Adoro ouvir isso, pouco drop. Mas ele é um cara estatura mediana para baixo, né? Então não é aquele cara de endzone que eu tanto queria e muita gente queria, né? Mas é um cara que eu vi muitos elogios a pique, muita gente gostou. Armas para dividir, né? Armas para nós.
que se discute muito em relação a essa pick não foi nem a qualidade do jogador em si, mas sim o fato da gente ter subido para pregar ele, né? Acho que na nossa posição ali, eu acho que ele ia acabar estando lá pra gente. Mas a gente vê que é um pouco o comportamento do Shanahan, né? Eu quero um jogador, sei lá, talvez esteja com medo de perder o jogador. A gente não sabe se tem algum outro tipo de informação e tal, mas questiona-se mais a subida do que em si a qualidade do jogador, que parece ser um bom jogador, apesar de a gente ter uma certa surpresa, porque tem gente que colocava o DJ Chark na frente dele e tal, mas eu acho que essa característica de punter returner, kick returner, pesou ao favor dele, né? The 70th pick of the 2018 NFL Draft, the San Francisco 49ers select Fred Warner, linebacker out of BYU. Terceiro round, 70ª overall, linebacker Fred Warner. Fred tem uma boa altura, né? 1,90, boa velocidade. Pode acompanhar bem um tight end que tiver ali no slot, se for o caso, né? Consegue sair bem dos bloqueios. Bom na caça ao recebedor, consegue espelhar bem, né? Tem uma muito boa visão do jogo, do entendimento do jogo também. Para muita gente ele vai ser o nosso Will, né? Vai jogar como Will, e acredito que ele brigue para ser titular. Ele já entra com condições de brigando firme para começar como titular no primeiro jogo. E para muita gente também foi a nossa melhor pick, né? Tem muita gente que gostou dessa pick. Eu acho que mais do que do primeiro round. Muita gente gostou de Fred Warner. Se eu não me engano, até o Davis colocou ele como o terceiro melhor linebacker dele. Tem gente que gosta até mais dele do que os outros, do que Roquan, do que Tremaine Edmunds, né? Foi uma ótima escolha da nossa parte, né? The 95th pick in the 2018 NFL Draft, the San Francisco 49ers select Tavarius Moore, DB out of Southern Mississippi. Now this is the... Também no terceiro round, overall 95º, defensive back Tarvarius Moore, jogador muito rápido, fez os 40 yard dash em 4.32, bem rápido, bom em coverage, bom em man-to-man, possui algumas deficiências no tackle, né? Comete algumas faltas bobas, sabe jogar tanto de corner quanto de safety, né? É um jogador que vai brigar por posição, provavelmente vai ser um backup. As críticas que estão em relação a esse jogador que as pessoas entendem, a maioria das pessoas entendem que nessa posição do draft nós conseguiríamos algo melhor do que o Tarvarius Moore. Não sei quem que vai jogar ali de corner, mas a gente vai comentar mais pra frente a quantidade de DBs que a gente teve. Aí a gente vai dar um overview maior de tudo tudo que se sucedeu com as escolhas aí no decorrer do draft. Então é isso, é uma posição, podia-se ter um jogador melhor nessa posição. A crítica que se faz é essa, apesar de aparentar ser um bom jogador. Oh my God, that's a great pick, R2. With the 128th pick in the 2018 NFL Draft, the San Francisco 49ers select Contavious Street, defensive end, North Carolina State. O 4º round, 128ª overall, Contavious Street. Contavious Street, jogador muito forte, mas com pouca técnica, né? Apresenta flashes de brilhantismo, mas é limitado. E o pior, né? Esse aí doeu. Sofreu um ACL em março, um Pro Day, no Giants, né?
ele já vem com aquela marca de Team ACL, né? Team Balk, né? Tipo, aí o que a gente pegou foi assim, a escola Balk de draft, né? Assim, gente, cara, essa pick é horrível, cara, porque, poxa, olha o que justificaria. Se você tem um jogador que, assim, a maioria das pessoas, e você tem como sendo um jogador de alta qualidade, que se lesionou, quer dizer, é um jogador que a chance dele dar certo na NFL é bem alta, eu acho até que vale a aposta, né? Agora, assim, você fazer uma aposta, draft já é uma aposta, você fazer uma aposta maior ainda, num jogador que vem com uma CL, com lesão grave, e que nem é toda essa sumidade, cara, desculpe, pra mim você queimou a sua pique, né, meu? É a aposta da aposta, né? Mas tudo bem, tomara que eu esteja errado e um monte de gente esteja certo, né? Mas é o que eu penso em relação a essa pique. Eu acho que foi a pior pique que a gente teve no draft, foi essa aí. With the 142nd pick in the 2018 NFL Draft, the San Francisco 49ers select DJ Reed, defensive back, Kansas State. Quinto round, na 70ª, 42ª overall, CB, cornerback, DJ Reed. Jogador rápido, ágil, consegue acompanhar bem as bolas longas, né? Então consegue um bom espelho do wide receiver. Sofre porque é muito baixo, né? Ele vai ter dificuldades com bolas 50-50, aquela jogada que se for jogar de corner puro, aquela jogada que é lançada no alto para ser disputada, então isso aí ele vai sofrer. Apesar que tem gente que diz que ele tem uma ótima impulsão, né? Ele pode tentar compensar isso com uma ótima impulsão. Também é um bom retornador, né? Então, assim, Trent Taylor tá dando adeus aos punt return, aos kick returner, né? Aos kick returner que ele fazia pra gente, né? Bom, prevejo TDs, né? Espero que a gente tenha esse pessoal aí, faça o seu trabalho no Special Teams e tragam TDs pra gente em retorno. O Reed, muita gente elogiou essa pick, gosta dele, apesar do tamanho, né? Talvez foi o tamanho que levou ele a cair mais no draft. Provavelmente vai jogar ali no slot, né? Em formações, em subpacotes defensivos. Eu acho que vai brigar aí com o Calvin Williams, né? Pela titularidade no slot. 184th pick in the 2018 NFL Draft, the San Francisco 49ers select Marcel Harris, defensive back, Florida. Let's go. Sexto round, 184ª overall, strong safety, Marcel Harris. Um jogador físico, bom parando o jogo corrido, bom taqueador, mas um pouco lento, com um bom strong safety, né, que ele mais vai ser utilizado mais perto do box, onde pode otimizar o seu jogo, né? Rompeu aqueles em 2017. Oh, meu Deus do céu, mais um ali pro nosso Team Balk, nosso Team ACL, modo Balk de draft, né? 223rd pick in the 2018 NFL Draft, the San Francisco 49ers select Julian Taylor, defensive tackle, Temple. Sétimo round, 23ª overall, defensive tackle, Julian Taylor. Mais um DL para interior de linha, bom jogando nessa posição, né? Bom no jogo corrido, um jogador muito alto, forte, mas cru tecnicamente, né? Há muitos questionamentos quanto ao seu motorzinho, ele é um jogador que desiste fácil das jogadas. O que a gente tem para falar do nosso menino? The 240th pick in the 2018 NFL Draft, the San Francisco 49ers select
Richie James, a wide receiver from Middle Tennessee. Wide receiver na 7º round ainda, do 140º overall. Wide receiver Richie James, né? Bom, jogador rápido, ágil, mas é leve, né? Tem um bom ball carry, né? Carrega muito bem a bola, bom processamento mental, ótimas mudanças de direção, mas tem um histórico de drops. Ai, meu Deus do céu, aí a gente já começa a dar. Teve uma lesão no tornozelo e na clavícula. Então, né, gente, cara, jogador com esses problemas dá até um arrepio. Mas assim, tem muita gente que acha que ele pode ser um sleeper, né? Tem jogadores, eu acho que o Felipe gostou muito desse jogador, o pessoal do outro futebol também gostou muito desse jogador, dessa escolha, né? Cara, assim, a gente fica com muita pulga atrás da orelha, né, com esses jogadores com uma série de lesão. Mas também é o seguinte, as últimas escolhas que a gente falou são rodadas de 5º, 6º, 7º round, né? Então assim, aí sim vale um pouco mais essas apostas. Agora ali em cima já não gostei não. Fora os jogadores contratados via draft, a gente sempre tem depois do draft aquela leva de jogadores undrafted, né? Jogadores UDFA, né? Então foram contratados uma série de jogadores free agents, né? É free agency pra dar com pau, né, gente? Tá dando uma olhada aí que, nossa, é muito jogador. Esses jogadores que vocês estão vendo em branco aí, que eu marquei em branco, que é o Shelton, o Coleman Shelton e o Tarvarius McFadden, são jogadores que eu vi ter o melhor potencial para dar algum fruto, né? Principalmente o Tarvarius McFadden, que parece que teve os primeiros anos no college muito bom. Um jogador que era cotado para primeiros rounds, mas o desempenho dele foi caindo conforme foi passando o tempo no college. Então muita gente acredita que o talento ainda está ali, né? É interessante a gente lembrar que assim, é muito comum jogadores um draft sobrar, né? Comum assim, um ou outro, né? Mas acontece, né? O Breida foi um jogador um draft, né? Você tem exemplos de vários jogadores que são um draft que deram certo. O center aí que foi o guard super cogitado aí na free agency aí, que a São Francisco era colocado como uns alvos da gente, lá o Norwell, ele era um jogador, um draft, né? Agora vamos torcer para algum deles vingar, né? Feito o nosso draft, visto os nossos jogadores contratados, o que eu fiz? Eu fiz um quadrinho aí que vocês estão vendo com as melhores grades, né? Pedi para alguns perfis de São Francisco também darem a sua analisada, né? Desses grades aí, tudo que tá aí, que foi colocado aí, eu Sandro, dentro da minha ignorância aí, eu daria um C+, né? Por exemplo, igual o do Lucas aí do 49ers Brasil, né? Mas assim, gente, são opiniões, você pode ver que são as mais variadas possíveis, vai de nota A para nota C, para você ver como foi um draft assim, muito esquisito, né? Você vê que as opiniões não tem uma linha, elas são muito variáveis, assim. Gente, passadas as nossas escolhas aí, eu queria fazer umas considerações gerais aí em relação ao nosso draft. Eu tinha alguns gostos em relação a jogadores, né? Eu queria um jogador para OL, para proteção, eu queria um bom corner, queria um wide receiver mais alto, né, para figurar ali para ser uma arma na end zone e tal, e um bom pass rusher, né? Na OL, assim, a gente teve o jogador como uma primeira escolha tal, depois a gente viu os movimentos que foram feitos que a gente já comentou. Tá, tudo bem, melhoramos aí, vamos provavelmente melhorar o nosso run block, se Deus quiser tal. Em relação aos cornerbacks, assim, nós tivemos assim vários, eu vou falar depois em relação a ele, eu devia ter colocado ele por último.
né? Nada assim como disparado, alguém inquestionável, entre aspas, né, por ser um draft, né? Mas assim, a gente tem o que eu senti falta também foi a ausência de um pass rusher, né? Um pass rusher puro, um pass rusher puro sangue, né? Eu vi que o Lynch até, o Lynch não, o Shanahan deu uma declaração falando que, entre aspas, confiava no pass rusher do time e tal. Aí o Cassius Marsh lá, que a gente efetivou por 2 anos lá, que tinha vindo do Patriots e tal. Pô, postou uma coisa, ficou todo emotivo, todo com a gente mesmo e tal. E assim, acho que isso não vai ser alvo, não foi alvo nessa free agency, não foi no draft, mas eu acho que assim, não sei se garante alguma coisa pra ele. Eu acho que o ano que vem alguma coisa assim. Acho que foi tipo por opção, né? Vamos cuidar mais dessa parte e tal. O duro é que assim, a gente é um time que pressiona pouco, como a gente já falou. E mais uma vez não temos um pass rusher de elite, vamos dizer assim, né? E que é uma posição premium, né? E a gente não tem esse pass rusher de elite. Mas eu vi uma análise que foi bem interessante, gente. Eu vou compartilhar com vocês se vocês já não viram nessa análise. Que a pessoa enxergou o seguinte, que a gente recheou o nosso draft com posições de cornerback e DL, principalmente cornerback, né? Então a ideia fica aquela assim, olha, pô, já que eu sou ineficiente pressionando o QB adversário, eu vou pôr uma pulga atrás da orelha dele, eu vou pressionar ele, entre aspas, de outro jeito. Eu vou colocar uma ótima secundária, né? Já que eu não consigo matar a jogada onde nasce ali na pressão do QB, eu vou reforçar minha secundária para tentar interceptar essa bola, defletar passe, essas coisas, né? Talvez não é a melhor das fórmulas pelo que eu ando vendo dos resultados da NFL, mas eu vejo assim que talvez seja uma estratégia. Talvez no segundo ano a gente passa, como eu disse, a investir numa posição, num pass rusher puro sangue mesmo, para pressionar o QB por fora, já que por dentro a gente também tem boas peças ali, o Buchanan pressiona bem e tal, né? Então é a mesma situação que eu acho que aconteceu a gente trazer para a DL, né? Você vê que como foi adicionado muitos jogadores para a DL, né? Para dar uma sustentação ali, ou talvez trabalhar num sistema de um rodízio muito eficiente, né? Como, não estou falando das qualidades, eu estou falando do modo. Por exemplo, como foi no caso dos Eagles, né? Ali tinha qualidade, né? Tinha rotatividade e qualidade. A qualidade a gente não sabe, né, dos nossos jogadores. Vai que um desses jogadores do Team ACL aí, cheio de lesões aí, se surpreenda aí e vire um grande jogador. Isso a gente só vai ver a partir de setembro, entendeu? Mas eu acho interessante como parece que você reforçou aqui, né, o começo, o final e aqui no miolo aqui, que é onde você vai partir para pressionar o pass rusher, ficou, entre aspas, meio esquecido, né? Eu acho que foi uma visão interessante essa. Quanto ao jogador rápido, o jogador alto na endzone, eu vou ter o mesmo sentimento que teve lá o @Made in Brasil. Eu falei, cara, desisto, cara. Eu acho que não é a estratégia do Shanahan isso aí. Eu acho que ele não enxerga o ataque, né? Não enxerga o futebol americano dessa forma, né? Ele vê com outros olhos tal, e não acha que ali na endzone essa seja uma arma importante, ou ele não quer ter esse tipo de jogador aí no plano. Para finalizar, eu gostaria vou mostrar para vocês aí quais são as datas de treinamento aí, né? As datas que a gente tem, que as próximas datas importantes aí, como onde efetivamente vai ter bola rolando. As datas de treino de 2018. Nós temos aí, começando agora aí, ó, mais pra frente aqui, ó. 14 de maio é o Rookie Camp, né? Início de treinos para os Rooks, sem contato, né? Sem pads e tal. 21, 22, 24, 29 e 30 aí em maio são as OTAs, né? Tá todo mundo ao trabalho, mas não é obrigatório.
também sem contato aí. No mês de junho, essas datas aí, que é o segundo outras, né? Tá todo mundo trabalhando também, não obrigatório, sem contato. Em junho, essas datas estão aí colocadas para vocês, aí já é o mandatório minicamp, e aí já é obrigatório, todo mundo, mas ainda sem contato. E contato para valer mesmo é em julho, né, gente? Que aí começa os training camps mesmo para valer, obrigatório, aí é onde as coisas efetivamente acontecem e a gente começa a ver quem vai estar realmente brigando por essa titularidade e tal. Bom, galera, é isso. Eu tinha para falar sobre o nosso draft aí, como ocorreu, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, né? Se você ainda não me segue nas redes sociais, dá uma olhada aí. Coloquei para vocês aí o meu endereço no Twitter, no Facebook também. Dá uma olhada lá, interage com a gente, beleza? E vamos esperar aí as próximas notícias aí. Eu tô pretendendo, eu queria ver se eu falava alguma coisa sobre a free agency, né? Ela tá um pouco distante. Queria ver se eu lembrava um pouco como que foi a nossa free agency, né? Vamos ver no decorrer aí. E é que agora vai entrar numa fase complicada, né? Puta, depois do draft aí a NFL, puta, morre mesmo, cara. Aí é marasmo, aí é dor no coração, porque praticamente você tem muito poucas notícias. É uma coisa ou outra dessas OTAs e tal, mas fica muito fraco, né? Aí o coração aperta. Passou o draft, a coisa fica muito parada, né? Mas é isso aí, gente. Beleza? Obrigado pela companhia de vocês. Faithful.